Deputado Marco Feliciano, com a palavra, é um dos autores de projetos aqui que tramitam nessa casa e vai ter oportunidade, inclusive, para discutir o mérito dele já e convencer essa plateia sobre a importância de seus projetos. Com a palavra, deputado Marco Feliciano. Senhor presidente, quero cumprimentar a mesa e a todas as pessoas que participam desse importante debate. E, primeiro, expressar aqui a minha felicidade de saber que a relatoria do meu projeto está em boas mãos. Alguém que estudou teologia há 4 anos, com certeza não ia engavetar um projeto como esse de qualquer maneira. A princípio, quando eu apresentei esse projeto, o que me levou a apresentá-lo é saber que na Constituição Federal existe já o dispositivo que diz que o ensino religioso ele deve estar nos currículos escolares. A dificuldade que eu tive para compreender qual era o motivo, se é constitucional, porque a maioria das escolas não apresentavam isso. Qual era a dificuldade das escolas em apresentar isso ao aluno, se é que era apresentado. Eu enviei um requerimento ao presidente do MEC, ao ministro, melhor dizendo, ao ministro Fernando Haddad, para que explicasse esse assunto. Depois de quase 50 dias, mandaram uma resposta que acho que não compete nem falar aqui, porque foi tanta técnica empregada que me enrolaram mais do que o senhor possa imaginar. Sobre o ensino religioso nas escolas, eu sou pastor, sou formado em teologia também, tenho aí 6 formaturas, mestrado, doutorado fora do país, mas deixando de lado todo esse pensamento sobre proselitismo, ou o que possa ver, eu sinto que há um preconceito acerca do ensino religioso ser apresentado na escola. Por quê? Qualquer criança ou qualquer adolescente, a partir da sua, acho que se não me fala a memória, da 5ª série para frente, quando ele aprende ciências, é apresentado a ele, sem nenhum tipo de pesar, as teorias de Darwin, por exemplo, do evolucionismo. Se Darwin pode ser apresentado nas escolas para os nossos alunos, e é apenas uma teoria, não é provado a ciência da evolução, que o homem veio do macaco, do chimpanzé, sei lá de quem, por que não pode ser empregado também na escola o ensino sobre a teoria de Moisés, que o homem foi criado por Deus? São ensinamentos que devem fazer parte, não apenas do pensamento humano, mas da criação dos alunos. Eu tive acesso a algumas estatísticas feitas em outros países acerca do ensino religioso. Por exemplo, os Estados Unidos da América, que hoje acabam sendo aí exemplo em tudo, principalmente para a nossa adolescência efervescente. No ano de 1960, uma mulher chamada Madeline, ela entrou com um pedido tentando anular o ensino religioso nas escolas americanas, dizendo que os seus filhos sofriam bullying na escola, porque eles não queriam aprender a Bíblia, fazer as orações, etc. E tal. Em 63, esse pensamento dela é aceito na Suprema Corte e é vencido por 7 votos a 1, ou seja, cai em 1963 todo o ensino religioso das escolas dos Estados Unidos da América. Essa mulher tornou-se aí a mãe de todos os ateus mais modernos, etc. e tal. Em 1967, as mesmas escolas que proibiram o ensino religioso começam a sofrer com outro tipo de problema que nunca antes haviam visto. Crianças que outrora entravam dentro dessas escolas com uma Bíblia na mão ou dispostos a fazer uma oração, que apresentavam um temor, que faziam o sinal da cruz, etc. e tal, começam a entrar dentro das escolas agora carregando armas de fogo, carregando armas pesadas, inclusive. De 1967 para cá foram quase 20 ataques nas escolas americanas que deixaram um saldo de centenas de crianças mortas. Quando eu apresentei isso aqui no nosso Congresso Federal e falei sobre o que estava acontecendo, sobre o meu projeto de lei sobre o ensino religioso, eu acabei sendo, de certa forma, hostilizado por alguns companheiros que debocharam desse tipo de projeto, dizendo que nós estamos no século XXI, e no século XXI nós temos que buscar coisas mais palpáveis e não coisas que são abstratas, por exemplo, Deus. Uma semana depois que eu fiz o discurso e falei sobre o que aconteceu nas escolas aqui nos Estados Unidos da América, infelizmente aconteceu aqui no Rio de Janeiro um fato que marcou e deixou o país consternado. Eu tenho um programa de televisão, 3 dias depois do acontecimento lá no Rio de Janeiro, meu pessoal foi lá fazer uma reportagem. Interessante que no muro de toda a escola onde teve aquele ataque contra as crianças, haviam pelo menos uns 60 versículos deixados por toda a população ali do Rio de Janeiro.
Versículos de paz, falando sobre Deus, sobre amor. O meu jornalista fez uma entrevista com mães e pais de diversas religiões que eles estavam, e todos eles apontaram para Deus naquele momento. Por que lembrar de Deus só depois que uma miséria, uma desgraça aconteça? Por que só falarmos de Deus quando não há mais esperança para as coisas aqui? Então, o ensino religioso, eu acredito que ele é, além de ser cultural, além de trazer história para o nosso país, ele vai dar também para as nossas crianças base de formação de caráter. Sabendo que é complexo, como eu vi aqui, a dificuldade, que religião se ensinar? Que não se ensine religião nenhuma, que se ensine, então, os principais pensamentos das religiões, os altos estudos das religiões, como não matar, não roubar, respeitar o próximo como a si mesmo, coisas assim, mas que não retire das nossas crianças a oportunidade de aprender. Eu sei que alguém pode dizer que o ensino religioso deve ficar sob o mando dos pais, os pais que devem ensinar as crianças. Mas os pais do século XXI mal têm tempo para conversar com os filhos, e o tempo que têm ficam na televisão assistindo ou futebol ou novela. Então, se o caráter de uma criança é moldado de 0 a 12 anos, como diz Freud, e nas escolas de 6 anos até os 12, nossas crianças estão conosco, vamos ensinar a elas algo sobre o divino, algo sobre o que pode ser crido com o coração. Essa é a minha proposta. E, claro, como apresentei no projeto de lei 309 que o senhor tem em mãos, sobre dar aos professores condições e base para que eles possam ensinar essa matéria que é tão questionável, entre aspas, mas muito oportuna. Muito obrigado ao senhor, à mesa e a todos os participantes. Obrigado, Marco Feliciano.